Vamos dar início à nossa web palestra de hoje, uma web palestra especial. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Estamos mobilizados através das ferramentas de telemedicina e telesaúde para contribuir com o combate à pandemia no Acre, né, no que tange as nossas ações do Acre. Então, hoje a gente está aqui no núcleo, recebendo a doutora Rossana, ela coordena o fluxo de atendimento, é uma das pessoas que está coordenando a linha de frente em termos de atendimento ao Covid-19. E, bom, então é muito importante para todos nós, né, dos municípios, os estudantes que estão aí também fazendo as estratégias de teledúvidas, para a gente que vai começar o telemonitoramento dos casos também, muito importante essa web palestra de hoje, né? Então, a gente ia ter a Renata e a Rosineide aqui hoje para fazer essa fala, mas elas estão de quarentena. Então a doutora Rossana veio fazer essa palestra para a gente. Sem mais delongas, então, vou passar a palavra para a doutora Rossana e boa web palestra, e vamos todos ficar atentos a esse fluxo, né, para divulgar, né, no Acre e apoiar os profissionais que estão na atenção primária. Então vamos lá, doutora Rossana, a palavra é sua. Bom dia. Na realidade, assim, eu sou infectologista, né, e estou ajudando dentro da CESAC, que existe um grupo, e a gente está tentando otimizar e desenhar os fluxos e tentar orientar. Eu fiz uma apresentação muito curta relacionada à questão do fluxo. Vocês vão ver que está voltado mais para Rio Branco, mas nada que não possa ser, e aí, conforme eu for falando, vou estar apontando do que pode ser adequado para o interior. E, caso necessário, eu tenho uma segunda apresentação no que a gente começou a trabalhar e que tem já um pouco mais da parte de manejo clínico, porque só para, se necessário, né? Porque eu acho que o foco, pelo menos o que me passaram, era relacionado ao fluxo. Então, assim, esse fluxo de atendimento do Covid, né? Hoje o que a gente está como caso suspeito de Covid seriam pacientes com sintomas de síndrome gripal. Como a transmissão agora foi considerada uma transmissão comunitária, todo paciente com síndrome gripal, seja com febre, né, ele tem que ter febre, aferida ou referida, não precisa ser o paciente chegar e dizer que está com uma febre de 38, 39. Não, se ele referir, como a gente tem o costume de ouvir muitas vezes, eu tive febre, aquela febre interna, ou não, eu tive febre, usou o termômetro? Não, considera. Então, seria febre, aferida ou referida, associada à tosse, ou dor de garganta, porque pode a dor de garganta estar associada ou não à tosse. Então, febre e tosse. Isso é o que precisa. E aí é preciso avaliar se ele tem sinal de gravidade ou não. O que é considerado sinal de gravidade? Paciente com falta de ar, desconforto respiratório, que tenha, se houver um oxímetro, que é para medir a saturação de oxigênio, se ele tiver uma queda dessa saturação de oxigênio, e piora das condições clínicas gerais e de doenças pré-existentes. Se ele tiver esses sinais de gravidade, ele precisa ser encaminhado para o hospital de referência. Aqui em Rio Branco, vai para a UPA do 2º Distrito. Se ele não tiver sinal de gravidade, aí é quando a gente vai indicar o isolamento domiciliar. E, nesse caso, é preciso orientar o paciente com relação às medidas de precaução durante esse isolamento domiciliar, para não achar que é ele ficar em casa, mas pode ficar circulando dentro de casa, em qualquer lugar. E
os cuidados de higiene do local do cômodo que ele vai ficar restrito, né? E, além disso, é importante informar a unidade básica de saúde da área em que ele mora, responsável por aquela área, para que ele possa ser monitorado pela equipe da atenção básica. Então, assim, esse é o fluxo geral, onde eu vou dizer que o paciente, qual o sintoma do paciente, eu tenho que verificar se ele tem sinal de gravidade. Teve sinal de gravidade, tem que encaminhar para a unidade de referência. Não teve sinal de gravidade, é indicado o isolamento domiciliar, certo? Agora, com relação ao próprio fluxo da unidade de referência, aqui está a UPA segundo distrito, né? Mas isso pode ser reproduzido para as unidades de referência, que depois eu vou estar colocando quais são as unidades de referência. Paciente com a síndrome gripal, como eu já falei antes, febre aferida ou referida, sempre tendo cuidado que essa febre pode estar ausente em paciente idoso, nem sempre ele vai referir essa febre, né? A mesma coisa, sinais de gravidade, com falta de ar, desconforto respiratório, queda de saturação e piora das condições clínicas. Então, assim, tem sinal de gravidade, aí eu vou avaliar se o paciente tem síndrome respiratória aguda grave, que seria essa saturação realmente tá baixa, a saturação de oxigênio está inferior a 95%. Falta de ar e necessidade contínua de oxigênio, uma necessidade onde eu vou ter que usar mais de 3 litros minutos no catéter nasal de oxigênio, e uma frequência respiratória, né? Aquele paciente que está bem cansado, que tem taquipneia, que seria uma frequência respiratória aumentada, acima de 24. Esses seriam pacientes que a gente enquadraria em síndrome respiratória aguda grave. A partir desse momento, a gente também precisa avaliar se ele vai precisar de UTI ou não. Porque os protocolos colocam é que esse paciente deve ser entubado precocemente. Então, nesse caso, se ele tem sinal de gravidade, ele já tem que estar numa unidade de referência, tem que estar, no caso de Rio Branco, na UPA, por enquanto, e no caso do interior, no hospital de referência, dependendo do município, se o paciente está estável, ainda não teve sinal de gravidade, tem que estar internado. Se ele não tem indicação de UTI e não tem não está mostrando sinais de que vai progredir com piora, ele pode ficar nessa unidade. Agora, a partir do momento que ele começa a dar indícios de piora do quadro e que ele pode vir a necessitar de UTI, para o interior, esse paciente tem que ser encaminhado para a unidade de referência. Como eu disse, depois eu vou estar passando quais são as unidades de referência. Mas um exemplo claro disso, um paciente que está lá no hospital de Tarauacá, né? Um paciente que necessitou de internação, está lá em Tarauacá. Se ele não tiver nenhuma descompensação ou sinais de que ele vai agravar, ele permanece lá no hospital de Tarauacá. Caso ele apresente uma deterioração do estado clínico dele, que ele apresente uma piora, é indicado a transferência para o hospital de referência, que é o Hospital Regional do Juruá. Então, é mais ou menos só para vocês entenderem isso. Com relação à indicação de UTI, teve indicação de UTI, e a indicação de UTI seria paciente chocado, né, com sinais de hipotensão, de má perfusão, e isso a classe médica vai poder saber avaliar. Se ele estiver urinando muito pouco ou não urinando, se tiver alteração do nível de consciência, né? Se ele começar a ficar muito sonolento, não a sonolência por si só, mas
respondendo pouco quando você conversa com ele, ele não responde, ele não abre o olho, isso já está mostrando que ele está começando a rebaixar. Então, seria uma indicação. A hipotensão, que eu já falei, a necessidade de oxigênio suplementar acima de 3 litros minutos para manter a saturação acima de 94 ou uma frequência menor que 24. Então, assim, para que ele, eu ter que dar oxigênio por catéter nasal acima de 3 litros para manter ele eupneico e saturando bem, com um padrão respiratório confortável. Ou a outra possibilidade seria a necessidade de ventilação não invasiva para manter a mesma coisa, saturação acima de 94 e frequência respiratória abaixo de 24. Então, esses seriam os critérios de UTI. Tem critério de UTI? Não tem critério de UTI, ele vai ficar num leito de enfermaria normal. Se no início, se eu tiver um caso somente, eu posso estar colocando ele num isolamento, num quarto de isolamento. A partir do momento que eu tenho mais casos, se são todos casos suspeitos, eu posso colocar todos numa mesma enfermaria, e aí é o que a gente chama de isolamento por coorte. Isso se ele não tiver indicação de UTI. Caso ele tenha indicação de UTI, em Rio Branco, vai contactar a regulação de leitos, a unidade que está com esse paciente vai contactar a regulação de leitos, vai solicitar um leito de UTI e a gente vai verificar, a princípio, a gente está tentando estar estruturando uma UTI exclusiva para o COVID, uma UTI, mas a gente já tem o planejamento de ampliação dos leitos para esses pacientes do COVID. E a partir do momento que foi contactada a regulação vai ver onde tem leito, quando a gente tiver mais leitos, a gente vai ver onde eu tenho leito disponível, o médico regulador autoriza e é pedido para o plantonista que solicitou a vaga entrar em contato com o plantonista da UTI para poder passar o caso do paciente. E aí vai aguardar o SAMU para fazer o transporte. Essencialmente isso. Aqui eu tentei colocar as regionais e os hospitais de referências para cada regional. O Alto Acre, envolvendo Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, o Hospital Regional de Brasileia é o hospital de referência. A Regional Baixo Acre e Purus é a UPA do 2º Distrito para os pacientes que não estão com sinais, com indicação de UTI, e o ERB para os pacientes com critérios para UTI, mas aí sempre passando pela regulação, a regulação de leitos. Os leitos de UTI serão regulados. A regional do Juruá e Tarauacá-Envira, onde a referência é o Hospital Regional do Juruá. O SAMU está colocando ambulâncias que vão ser exclusivas para os pacientes, para o transporte dos pacientes com Covid, e aí não iriam atender as outras ocorrências que chegarem para eles. Essas ambulâncias vão ficar específicas e vão ficar, não tem transporte, vai ficar paradinha. Se tiver transporte, para algum paciente suspeito, é ela que vai fazer. Aqui, como a transmissão no momento a gente considera a transmissão comunitária, a indicação para coleta, as indicações ficaram exclusivamente essas. Paciente com síndrome respiratória aguda grave, todo paciente com síndrome respiratória aguda grave deve ser coletado, está indicada a coleta do exame, e profissionais de saúde ou familiares desses profissionais que tenham aquela síndrome gripal, que seria com febre, aferida ou referida e sintomas respiratórios. Isso por quê? Porque é preciso identificar os profissionais que possam estar contaminados, que precisariam ser colocados em quarentena.
E essa é a forma da gente identificar. Se o profissional tiver os sintomas gripais, de uma síndrome gripal, ou alguém da família dele, daí a importância dos profissionais estarem comunicando isso, informando isso, que tem um familiar com síndrome gripal, vai ser coletado o exame dele, ele entra em quarentena, aguarda o resultado do exame para saber se ele volta ou não para o trabalho. Com relação aos pacientes suspeitos de coronavírus, mas que evoluem com um quadro mais brando, sem sinal de gravidade, o que vai ser feito? Porque a grande questão muita gente chega pedindo o exame. Não tem exame para todo mundo. Estão sendo disponibilizados os exames, os testes rápidos, né? E está sendo comprado também os testes imunossorológicos, e esses testes esses pacientes que têm esses quadros mais brandos, mais leves, eles vão ser testados sim. Não, só que não nesse momento. Vai ser com 2 semanas, porque na realidade vai ser para efeito epidemiológico e mesmo para os profissionais de saúde, para saber, aqueles profissionais que derem positivo, para saber se ele pode retornar à atividade dentro dos serviços de saúde. Então, assim, eles vão ser realizados nesses pacientes, os pacientes vão ser testados, mas somente a partir da 2ª semana de doença. Não, a gente não está mais naquela fase de precisar do diagnóstico para tomar as medidas epidemiológicas de prevenção, né, e de contenção. A gente agora considera a transmissão na comunidade. E por isso que esses pacientes não serão testados agora nesse teste inicial de PCR. Eles vão ser testados depois. Bom, essa é a parte essencial de fluxo que eu elaborei. O Ministério, ele disponibiliza alguns fluxos que a gente pode pegar, inclusive esses fluxos que eu fiz, eu junto com algumas pessoas que a gente elaborou, discutiu, foi usando os fluxos do Ministério da Saúde como guia, e é isso que todo mundo tem que fazer, pegar esse fluxo ou do Ministério e adequar para o seu município, adequar para a sua unidade de saúde, porque toda unidade de saúde, todo serviço, seja na atenção básica, seja uma UPA, ou seja o hospital de referência, ou não referência, mas um hospital, ele tem que ter um fluxo diferenciado para os pacientes com síndrome respiratória, porque todo paciente com síndrome respiratória é considerado suspeito, certo? Então, assim, eu tenho que ter o paciente chegou, foi identificado que ele está com síndrome respiratória, que é uma síndrome respiratória, né, que tem aqueles sinais de coriza, tosse, dor na garganta. Esses pacientes, eles devem ser encaminhados para uma área diferenciada. Primeiro de tudo, entrega uma máscara cirúrgica para ele e encaminha ele para o fluxo que vocês vão desenhar. Preferencialmente, a equipe deve ser exclusiva, mas não é uma exigência, porque a gente sabe da dificuldade de todo mundo, mas pelo menos naquele dia aquela pessoa fique somente naquela atividade para poder atender esses pacientes, né? Vai passar, tem classificação de risco, vai passar pela classificação de risco, preferencialmente, se puder, ter uma sala em que essa pessoa fique, uma sala de espera em um consultório específico, onde essa pessoa vai aguardar, e se ela puder ser classificada e examinada, né, ser consultada nessa sala, melhor, porque é menos circulação dela dentro da unidade. Agora, você examinou, é sintoma leve, a mesma coisa, é sempre isso, sintoma leve, isolamento domiciliar. Vai orientar os cuidados para o isolamento domiciliar e contactar a atenção primária para poder a atenção primária fazer o monitoramento desses pacientes. É um quadro mais grave, precisa de internação,
Aí você vai, que cada unidade deve destinar uma área com os leitos para serem utilizados por esses pacientes, né? E, basicamente, é isso. Caso precise de UTI agrave mais, aí você encaminha para o hospital de referência. Ponto. Não tem mistério no fluxo. Agora, internamente, todas as unidades devem estabelecer o seu fluxo. E isso nem secretaria, só quem está trabalhando é que vai poder determinar isso. Aqui, essencialmente, é o mesmo fluxo que estava anteriormente, que vocês podem ver que ali era um hospital, era uma unidade de urgência não hospitalar, que seriam os casos de UPAs, e aqui o de uma unidade de urgência hospitalar. Mas na essência é tudo igualzinho, não muda, né? Nós temos o mesmo fluxo que nós temos que estabelecer dentro da unidade para o atendimento dos pacientes com suspeita do Covid-19. Aqui eu coloquei alguns links, algumas links que você pode consultar no Ministério da Saúde, tem todos esses fluxos, tem fluxos de manejo, fluxo específico para gestante, fluxo para pediatria, do manejo da pediatria. Então, assim, o Ministério está mantendo isso lá para a gente consultar. O Estado também, a gente está fechando uma discussão, tem mais ou menos um manual pronto, mas a gente está só fazendo os últimos ajustes para poder a gente estar passando e divulgando para o interior. E é isso. Com relação à próxima etapa, que eu listei esses links do Ministério, e essa próxima parte eu incluí essencialmente porque o que eu estou vendo, o que a gente está vendo, quando a gente vai conversar com os profissionais de saúde, treinar os profissionais de saúde, é a grande dificuldade no entendimento com relação ao uso de equipamento de proteção individual. E isso é essencial, porque existe uma falta de insumo no país e no mundo. Os Estados Unidos já está com dificuldade, em alguns estados americanos já estão com dificuldades para poder adquirir pelo volume de consumo. Então, nós não vamos ser diferentes. Mas a gente precisa proteger o profissional, mas precisa que o profissional siga as orientações, que o profissional seja treinado no uso de equipamento de proteção individual, de quando, como usar e como retirar esse equipamento de proteção. A gente está tentando elaborar alguns vídeos, mas tem vídeos na internet da técnica correta de desparamentação, ou seja, de retirada desses equipamentos de proteção individual. Eu coloquei o quadro aqui com a indicação de acordo com as áreas, né, de atuação do profissional. Não vou detalhar cada uma para tentar ver se eu respondo alguma mais perguntas, que eu acho que devem ter muitas dúvidas, mas essencialmente o que causa mais dúvida, porque as pessoas querem pecar por um excesso de zelo, a gente precisa ter cuidado, sim, mas a recomendação da OMS, do CDC americano, da Anvisa no Brasil, do NHS da Escócia e do NHS do Reino Unido, na realidade, né? Da Espanha, a recomendação é uma: máscara cirúrgica na assistência ao paciente. E o protetor respiratório, que é a máscara N95 ou a PFF2, ela é de uso exclusivo quando você for realizar algum procedimento que possa gerar aerosol. E esses procedimentos seriam o quê? Aspirar o paciente, intubar
fazer uma intubação orotraqueal, reanimação cardiopulmonar, nebulização, procedimentos broncoscópicos. Não tem muito que fugir disso. Essas são as indicações da máscara N95. E quando a gente vai nas unidades, o que a gente vê é todos os profissionais querendo N95. Não está indicado. Vai ser desperdício de material e a gente tem que otimizar, se proteger, mas usando de maneira adequada esse equipamento de proteção. Então, a recomendação é máscara cirúrgica. Para quem está na assistência, usar o avental, o gorro, a luva, a máscara, seja ela cirúrgica ou N95, dependendo da situação, e óculos ou protetor facial se for realizar algum procedimento que gere aerosol, né? Particularmente o óculos, eu entendo que é sempre, né? Em todos os momentos da assistência, né? O protetor facial, especificamente quando for gerar aerosol. Mas também a gente está tentando elaborar um vídeo, vai estar nesse manual que a gente está fechando, essas recomendações do uso dos equipamentos de proteção individual e a gente também está soltando uma nota técnica relacionada aos equipamentos de proteção individual, e colocando o uso, especificação, uso e como colocar, como retirar, certo? Então, acho que essencialmente era isso. Aqui a gente coloca com relação aos profissionais, os EPIs com relação aos profissionais de saúde que estão na assistência a esses pacientes, aos profissionais da limpeza, aos profissionais de manutenção, aos profissionais da recepção. Então, nessa tabelinha, essa tabela, ela é idêntica à da OMS, eu peguei ela porque ela só está mais bonitinha, né? Ela foi elaborada pelo pessoal do Rio de Janeiro, mas ela tem todo o conteúdo que está na planilha e na tabela da OMS e da Anvisa também. Ela é isso aqui, não tem como fugir disso. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar, e aí fica, deixa eu ver aqui, agora eu tenho que ler aqui, não é isso? Rosana, Oi. vamos, para facilitar a sua vida, Ah, eu vou ler aqui, acho que tem muitas perguntas que podem ser feitas, né? Mas aí eu vou ler aqui, vocês se concentrem na resposta e eu vou te ajudando aqui, beleza? certo. Então vamos lá. O Eduardo Damasceno está perguntando aqui: os hospitais das outras regionais vão receber os pacientes com critério de UTI ou vão todos para o ERB? Bom, a secretaria ela tá adquirindo ventiladores, o Ministério está adquirindo, mandou ventiladores, a gente está aguardando chegar para poder equipar, e a ideia é realizar um treinamento com parâmetros, com orientação, e fazer matriciamento para a condução desses pacientes. Terão leitos, não seria UTI, mas leitos que a gente, não seria UTI porque não teriam intensivista, mas seriam leitos de semi-intensiva com todo o equipamento de uma unidade de terapia intensiva. Então, assim, a gente vai estar equipando e ampliando leitos. No caso do Juruá, vão ser ampliados alguns leitos de equipados para o atendimento dos pacientes de Covid. Né? Então, Brasileia, regional, vão poder receber esses pacientes, sim. Legal. O Rafael Souza pergunta: diante do cenário atual, há uma autorização oficial para darmos um atestado de 14 dias para os pacientes que necessitarão de isolamento domiciliar? Bom, a recomendação é paciente sintomático, isolamento domiciliar. Isolamento domiciliar, aí existem algumas possibilidades. O ideal é evitar o contato, mas se ele já foi ao hospital, o atestado se ele é sintomático, 14 dias. Se ele é
contato de sintomático 7 dias. Né? Essa é a recomendação. Só complementando a resposta, então, complementando a resposta aqui, a questão do atestado, o CFM baixou uma normativa que é possível o atestado à distância desde que o profissional tenha uma assinatura digital. Né? Inclusive, a gente está vendo essa questão junto ao CRM Acre da assinatura digital. Vamos lá, então para a próxima. Fico com dúvida, Tiago, fico com dúvida em relação ao fluxo envolvendo as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. Na nossa realidade, as comunidades têm pouco acesso a transporte privado e creio que seria imprudente enviar o paciente para uma unidade de referência por transporte público. Estuda-se o emprego de ambulâncias no transporte de pacientes para UBSs ou em isolamento residencial para unidades de referência? Bom, a situação vai ser avaliada pela equipe do SAMU. Com relação a todos os pacientes serem transportados em ambulância, isso é assim, inviável. Não existe, nós temos um limite de ambulâncias, um limite de profissionais que trabalham. Agora, aqueles pacientes que o SAMU vai funcionar da mesma forma. O paciente que tiver com alguma descompensação, que não tiver como, que ele necessita de cuidado ou de ser avaliado e que ele ligue para o SAMU, o médico do SAMU vai avaliar, fazendo algumas perguntas para poder saber se ele vai levar, se vai ser necessário a ambulância e qual o tipo de ambulância que vai ser levada. Né? Se vai ser só com a equipe, porque a ambulância vai ser exclusiva, mas se a equipe que vai levar é uma equipe básica, com o técnico, o motorista e o técnico, ou se vai levar com a suporte avançado, que se for suporte avançado, provavelmente ele já vai estar indo para UTI, não para UPA, né? Eu acho que é essencialmente isso, porque não tem ambulância que vá conseguir suprir isso. Até porque existe uma questão de que nós, profissionais de saúde, precisamos orientar muito a população e os nossos colegas, porque tem pessoas que estão alheias ao que está acontecendo, mas tem pessoas que estão em pânico. E aí qualquer coisa, vão querer ir para a UPA do 2º Distrito. Para a UPA do 2º Distrito, em Rio Branco, essencialmente pacientes com sintomas respiratórios. Ponto. Né? Que isso, nas unidades do interior, o pessoal tem que ver o fluxo que vai fazer lá dentro. Mas o atendimento também diferenciado, né? Dentro desse fluxo. Legal. Legal. Aqui tem outra pergunta do Oswaldo. Segue então, continuando no SAMU, né? Segue então o mesmo fluxo de solicitação de serviço do SAMU? Importante reforçar esse ponto. O fluxo segue o mesmo, só que na hora que for entrar em contato, fala, olha, tem que reforçar o sintoma. Se você tiver com sintoma respiratório, vai ter que ser reforçado. Mas o SAMU tem a orientação das perguntas, as perguntas chaves que devem ser feitas para os pacientes com um quadro respiratório, para saber se ele tem indicação ou não de ser encaminhado para a UPA, no caso. E é importante porque se o paciente for um quadro leve, ele não precisa ir para a UPA, ele pode ir na unidade básica, na atenção primária. Ele não precisa ir lá para a UPA, porque antes estava todo mundo indo para a UPA atrás até de fazer o exame. Como o exame agora está mais restrito, como a transmissão é considerada comunitária, toda pessoa com síndrome respiratória, com a síndrome gripal, na realidade, ela deve ficar em isolamento. Agora, teve algum quadro a mais, teve alguma complicação a mais, ela precisa de uma avaliação médica. E aí ela pode ser
pode ir na atenção básica, porque o ideal é que ela fique em casa quietinha, tomando. Se teve febre, tome uma dipirona. Se está com tosse, né? Então, assim, é o básico de uma gripe, de um resfriado que ela vai fazer. Agora, se ela tiver qualquer sintoma a mais, ela pode procurar, a princípio, a unidade básica, a atenção primária. E, posteriormente, no caso, se for um quadro mais grave, aí ela entra em contato com o SAMU, e essa orientação, inclusive de procurar, se o quadro não se encaixar dentro dos critérios para ir para a UPA, o próprio SAMU vai orientar que vá procurar a atenção básica, né, a atenção primária. É isso que tá desenhado dentro da própria regulação do SAMU, mas o fluxo é o mesmo. A Eliane apareceu aqui. Eu vou ativar o som dela, que ela deve estar querendo fazer alguma pergunta. Eliane, Eu acho que o áudio dela está assim. o áudio dela não está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos prosseguir enquanto a gente tenta ver esse negócio do áudio dela. Rosana, a gente está com um serviço de teledúvidas, né? E está chovendo perguntas. Ontem a gente, né, teve 200 perguntas, mais ou menos, nos telefones que a gente tem. E algumas situações específicas, acho que a gente ficou um pouco na dúvida de como é que a gente deve proceder. Aí uma pergunta que eu queria fazer, já pensando nesse serviço, existe alguma orientação específica para a população indígena? Não foi feito nenhuma, até o momento não foi feito ainda nada específico para a população indígena. A recomendação é a mesma para todo mundo, né? Sendo não teve nada diferenciado. Eu acho que é um ponto que pode ser discutido pela equipe que está trabalhando os fluxos e as orientações tanto de manejo quanto de fluxo, né? E agora o áudio dele saiu. Rodrigo, não estou. Ah, voltou o teu áudio. Não, Eliane, pode tentar falar agora. Vamos ver se consegue. Oi, tá me ouvindo? Porque eu nem tenho o retorno de vocês aí direitinho. Pode falar. Ô, Rosângela, eu tive uma colega que é indígena, ligou para mim que alguns familiares estavam nos Estados Unidos e o que fazer? Eles estão em isolamento, eu orientei ao isolamento domiciliar. Eles se encontram em uma chácara no Quinari e são da população indígena. Como vamos fazer com essas pessoas? Nós iremos fazer esse teste rápido que o Ministério da Saúde vai estar enviando? Olha, é o que eu falei, a conduta é a mesma. É necessário, se o paciente, a pessoa está com sintoma respiratório, com síndrome gripal, é isolamento domiciliar. Se eles estão na chácara, eles vão ficar na chácara. Agora, o que eles precisam é da orientação com relação aos cuidados no isolamento domiciliar. Com relação ao teste rápido, é o que eu falei. Esse teste rápido, ele vai ser feito, a partir do momento que ele chegar, ele vai ser feito, sim, nos pacientes mais com um quadro mais leve, mas num segundo momento, a partir da segunda semana, porque agora não é o momento mais do diagnóstico para isolar. O quadro clínico vai dizer se ele vai ficar em isolamento ou em quarentena ou em isolamento ou não. O quadro clínico e a história epidemiológica no caso dos profissionais de saúde. Mas, com relação ao teste, vai ser realizado, mas a partir da segunda semana, porque esse momento já não é mais um momento
que o teste é necessário para tomar essa medida. Além do que, os testes eles vão estar mostrando, eles vão realmente dar positivo só a partir desse período, a partir da segunda semana. Antes disso, ele não vai dar positivo. Perfeito. Lembrando que o teste é um teste de sorologia, né? O teste rápido. Confere, Rosana? Isso, Teste rápido. imunossorologia. Perfeito. Então não é PCR, então não dá positivo nos primeiros dias de doença. Só vai dar positivo a partir do 7º dia. Confere, Rosana? Isso, confere. É só pensar no que era o teste o teste da dengue, que a gente não podia realizar no início, porque o exame tinha que esperar, porque ele só dava positivo a partir do 5º dia. Só que no caso do Covid-19, é preciso tomar medida de quarentena para evitar a disseminação. Então, é clínica, é essencialmente clínico. A indicação do isolamento ou da quarentena é a questão do quadro clínico e, no caso do profissional de saúde, aí entra a epidemiologia de alguém da família, alguém da família que mora com ele, tá assintomático. Perfeito. Uma outra pergunta é uma situação que aconteceu ontem, que existe um cuidador que é profissional de saúde, é técnico de enfermagem e estava cuidando de um paciente que é tetraplégico e pneumopata. E ele é contactante de um caso confirmado. Existe alguma recomendação de testagem? Olha, ele contactante de caso confirmado, e apesar dele estar assintomático, ele profissional de saúde, ele deveria fazer o teste sim. Porque para poder ter a decisão se vai afastar ele ou não, né? E agora ele já era para estar em quarentena. Se ele foi contactante, já era para ele estar em quarentena. Perfeito. Foi orientado quarentena. A dúvida ficou se ele fazia o teste para poder voltar ao trabalho junto a esse paciente tetraplégico pneumopata ou não, ou se mantinha em quarentena e, enfim. Porque nesse caso, porque ali a indicação tá profissional de saúde e familiares, e familiares com síndrome gripal. Mas nesse caso, sabidamente, epidemiologicamente, se sabe que teve o contato, aí agora tem que avaliar o contato também. É aquele contato que foi do corredor, porque às vezes os profissionais de saúde eles acham que porque eu abri uma porta eu estou exposta e existe uma distância mínima aí, né, Agora, se tocou em superfícies, o local que estava não tinha sido, a pessoa estava lá, tocou em maçaneta, tocou tudo, mas na dúvida eu sugeriria fazer o teste sim para ele. Ok. Muito bem, mais perguntas, pessoal? Lembrando que vocês podem solicitar o certificado. O Renato está aqui colocando a mensagem que pode solicitar o certificado dessa web palestra aqui no link que ele colocou. Não sei se tem mais perguntas. Você gostaria de reforçar alguma parte, Rosana? Olha, o principal que eu acho que a gente tem, nós, profissionais de saúde, quem trabalha na área de saúde, o que a gente precisa é entender que esse momento é um momento de união e que a gente tem que tentar, que eu acho que o telesaúde aqui vem muito para isso, para tentar uniformizar a informação, porque as dúvidas são enormes, são muitas, as pessoas estão assustadas, mas ao mesmo tempo então a gente precisa uniformizar e a gente precisa ter tranquilidade na hora de passar essa informação. E principalmente, nós profissionais de saúde, precisamos aprender a usar equipamento de proteção individual. Precisamos aprender a usar e precisamos aprender a lavar a mão. Porque muitas vezes
As pessoas estão cobrando o equipamento de proteção individual, mas estão usando de forma inadequada. Eu já soube, não me mandaram a foto, mas assim, eu já soube vieram me falar, olha, teve uma pessoa, estava toda paramentada, mas ela saiu da área de assistência, ela não tirou nada daquilo, foi no carro pegar alguma coisa e voltou para a área de assistência. Ela já contaminou o carro dela, já contaminou tudo. Então a gente precisa, isso que a gente precisa. Ao invés de estar cobrando equipamentos de proteção desnecessários ou pedindo as coisas que são de última geração, a gente precisa aprender a usar o básico, que nem isso a gente sabe. Então, o principal de tudo nisso é lavar a mão. Evitar que após tocar alguma coisa eu coloque mão em boca, nariz e olho. A transmissão é essencialmente respiratória por gotícula. O contato vem por conta da mão, então vamos lavar a mão. Quem não tem, e orientar, quem não conseguiu comprar álcool gel, quem não tem álcool gel, lava a mão com água e sabão. Acabou. E eu acho que isso é o mais importante, porque é o que a gente está tendo mais dificuldade de colocar, de que as pessoas, os nossos colegas profissionais de saúde incorporem. Não precisa ficar brigando por máscara N95. E a gente tem que pensar que nós precisamos otimizar esse recurso. Nós hoje estamos numa situação confortável ainda. Amanhã a gente não sabe. Né? E nós precisamos tomar cuidado para não chegar na situação pior. Nós queremos evoluir da melhor forma, né? Ter a visão otimista de achatar aquela curva. Eu acho que era só isso mesmo. Legal. Vou fazer algumas perguntas que o pessoal está digitando aqui. O paciente chegou na unidade básica, né? Como é que deve ser o uso da máscara? A gente já sabe que não é a N95, mas em que situação usar máscara? Só para reforçar. Paciente respiratório com síndrome gripal. Paciente chegou, síndrome gripal, uma máscara cirúrgica para ele. Essa é a principal conduta. Já coloca. E a gente tem que ter em mente que a máscara cirúrgica é exatamente para diminuir a quantidade de vírus que vai sair quando ele espirrar, quando ele falar, quando ele tossir. Né? Então, assim, para isso serve. Então, primeira coisa, paciente chegou, ele deu aquela tossida lá na porta, ou então você viu ele esfregando o nariz, já entrega uma máscara cirúrgica para ele. Quem vai ficar a uma distância menor que 1 metro desse paciente tem que estar com máscara cirúrgica. Lembrando que máscara cirúrgica não é usou, jogou fora. A máscara cirúrgica, ela pode ser usada até ela, ou por 4 horas, que é o limite máximo, ou caso ela fique muito úmida. Normalmente tem pessoas que às vezes falam muito, aí estão com a máscara, falam muito, a máscara umedece mais rápido. Tá umedecida, tem que trocar. Ou depois de 4 horas. Mas o principal de usar para quem está na atenção básica é isso. Paciente tossiu, máscara cirúrgica para ele, já coloca nele. Paciente está com coriza, qualquer quadro gripal, uma máscara cirúrgica. Legal. Pacientes que estão em cidades do interior que não tem hospital de referência, né? A regionalização está prevista, por exemplo, pessoal de Tarauacá e de Feijó vai para Cruzeiro, como é que é? Não. Todas as unidades de saúde, e isso foi lá no início, o próprio Ministério ele tinha colocado que todos os hospitais tinham que começar a se preparar para o Covid. Então, por isso que eu coloquei aquele fluxo do Ministério dos hospitais de referência e hospitais
não referência. Por quê? Porque eu preciso ter um fluxo definido dentro da minha unidade, seja na atenção básica, seja na UPA, seja na URAP, seja no Hospital de Tarauacá, no Hospital de Feijó, né, Sansão Gomes, lá o hospital lá de Plácido, seja no Epaminondas Jácome, em Chapuri, todo mundo tem que organizar o seu fluxo. Por isso que eu fiz questão de colocar aquela coisa do fluxo interno da unidade, para que ajude vocês a estabelecerem o fluxo de vocês. Vocês têm que destinar, o paciente chegou, é síndrome gripal, para onde ele vai? Primeiro de tudo, eu dou uma máscara para ele, mas para onde ele vai? Se ele tiver que esperar, onde ele vai esperar? Eu tenho como ter a sala de espera, assim, dependendo do volume, a sala de espera ser a mesma onde ele vai ser atendido, ótimo. Se eu tenho como deixar uma sala de espera e uma sala para ele ser atendido, melhor ainda, porque se tiver mais de um paciente, eu consigo colocar naquele ambiente, mas sempre com uma máscara cirúrgica que foi dada para ele. Os pacientes que vão para o hospital de referência serão os pacientes que tiverem sinais, indícios de gravidade. Esses pacientes são os que vão para os hospitais de referência. E aqueles que precisarem de UTI, óbvio. Né? Os pacientes, como eu disse, pacientes com sinais de deterioração clínica, pacientes que estejam evoluindo com piora da função respiratória, né, que aumentou a dispneia, que eu estou precisando aumentar o oxigênio. E outra, oxigênio em catéter. Usar menos o Venturi, pode usar, mas assim, o oxigênio em catéter. Mas se ele tiver esses sinais, aí você pode entrar em contato com a regulação, no caso de Tarauacá, Feijó, usar a referência Cruzeiro e o SAMU de Cruzeiro, regular com o pessoal de lá, para poder eles avaliarem o encaminhamento ou não desse paciente. Acho que, eu não sei se respondi, espero ter respondido. Cadê o Rodrigo? Tem mais alguma pergunta? Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Tá, eu sou Marcos, técnico de enfermagem. Gostaria de saber se um paciente que se contamina com Covid pode contrair o vírus. Bom, essa é uma informação que eu ainda não li em nenhum dos lugares que eu li, nem nos artigos, né? Marcos, eu não tenho hoje como te dar essa resposta, porque em todos os artigos que eu li não vi referência a isso. Mas se considerarmos o comportamento das outras, né, das outras influências, a questão, a gente não sabe ainda o comportamento, exatamente como esse vírus vai se comportar para frente. A gente tem os artigos que foram publicados, a maioria chineses, e agora já tem alguns italianos e vão começar os americanos, né? Mas assim, a gente não tem toda a informação a respeito do vírus ainda. Não sei se o Rodrigo quer complementar alguma coisa. Muito bem, voltei. Deu problema aqui, mas eu voltei. Tá tudo muito indefinido ainda, né? Nebuloso, né? Bem nebuloso. Tudo muito nebuloso, ainda estão saindo pesquisas. A posição inicial era que provavelmente, se não criaria uma imunidade, mesmo que temporária, né? Mas isso ainda está sendo estudado, né? Vamos torcer, né, para que isso aconteça. Exatamente. Perfeito.
Legal. É, eu ia fazer uma pergunta sobre os municípios isolados, assim. Os municípios isolados, a gente sabe que talvez demore para chegar, mas algum dia vai chegar, né, lá. Fluxo de municípios isolados para encaminhamento de pacientes que mostram algum sinal de gravidade, dispneia, e que deveriam ir para um hospital, mas não tem essa unidade no município. Tinha alguém do Jordão aqui, eu não sei se ainda continua, mas tinha alguém do Jordão aqui vendo a web. E É, tem alguma orientação específica? olha, não, assim, lá quando naquele quadro lá que eu coloquei das referências, o Jordão, entrou o Jordão. Assim, com relação aos isolados com acesso somente por aéreo, o barco, a gente não fechou ainda o fluxo, mas a referência deles vai continuar sendo a referência da regional. A gente só precisa fechar o fluxo do como vai ser esse transporte, porque a questão do transporte aéreo tem que ser muito bem avaliada, né? Pela questão da possibilidade de contaminação. Então, assim, tem que ver como vai ser feito esse transporte, a viabilidade do transporte, se aéreo, se como vai ser. Mas a referência, ela existe para as regionais mesmo. Mas o que está faltando a gente definir é como vai ser realizado isso. Legal, legal. Importante reforçar, né, aquele ponto que você colocou no início da web, né? A gente está agora numa transmissão comunitária, né? Então, todo caso com síndrome gripal é potencialmente Covid, né? Lembrar que os quadros de Covid, a grande maioria são quadros leves, né? Isso a gente só está testando, todos os estados têm a mesma orientação, só testando através do PCR agora, pacientes que mostram sinal de gravidade e precisam ir para o hospital, né? Isso. Então, na verdade, essa estimativa de casos que a gente está vendo é uma estimativa bem menor do que os casos que estão acontecendo, né? A tendência é, na verdade, a gente ter 10 vezes mais o número de casos que estão sendo noticiados. Claro que no Acre ainda não, porque é um processo, mas se a gente for considerar Brasil, a gente está quase chegando nesse ponto. Então, os casos que são noticiados na televisão, então, provavelmente a gente tem 10 vezes mais o número de casos. Mas lembrando que os quadros clínicos são bem leves, inclusive com uma grande percentual de assintomáticos. E esses assintomáticos podem ser agentes transmissores, e é por isso que há a medida de isolamento social, né, que a gente está tomando hoje. Confere, Rosana? Certíssimo. E assim, eu mesma vou colocar, porque foi um questionamento que eu fiz, que eu até sabia a resposta, mas eu sei que vai ser uma situação que vai surgir para todo mundo, que é a questão da vacinação para a influenza. Então, assim, muitos pacientes, muitas pessoas, quando tomam a vacina, apresentam alguma reação, seja uma febre, mas, e aí eu até discuti isso com o Thor, que eu falei assim, a gente precisa estar passando isso, porque vai ser a dúvida nesse período, como começou a vacinação, vai ser uma dúvida que vai surgir e vai ter muita gente perguntando, e aí, é só a vacina, então eu não preciso me isolar, eu tomei a vacina, estou com isso, não preciso fazer a quarentena. A conduta é a mesma para todo mundo. Tem síndrome gripal e indicação de isolamento, indicação dele ficar isoladinho lá. Então, independente se tomou a vacina ou não, o critério continua o mesmo para a Covid-19. Perfeito. Transmissão comunitária, síndrome gripal é igual a suspeita de Covid-19, né? Epidemiologicamente, a gente precisa colocar isso. Então, apesar de terem outros vírus circulando, é sempre uma suspeita de Covid-19. Ok. Então, acho que é isso. Acho que a gente não tem mais perguntas por hora.
lembrando que a gente tem o Teledúvidas que está circulando aí na, na internet, que está funcionando com os internos de medicina, né, que estão fazendo respostas e estão, inclusive, triando alguns casos, né, e nós, professores, estamos no suporte de supervisão para eles nesse processo. Né? Então, qualquer dúvida também, ligar nos números. Deixa eu pegar aqui os números, eu acabei não estando aqui com cartaz aqui na porta, mas eu posso pegar os números aqui e divulgar para quem quiser ligar para esses números, né? Então vamos lá, são números de WhatsApp, 999960593. Então é 99996, 4 9, então 60593 99228 5036 99228 5036 e 99226 4748. Não é fake news, estamos fazendo o Disque Coronavírus, que está funcionando com 3 celulares que foram providenciados pela UFAC e mais os telefones que estão funcionando na OCA. Então, com uma equipe de internos de medicina. E aí aqui agradecer a todos os internos que estão participando desse processo. Vocês são muito importantes para a gente lidar com essa pandemia, no caso específico do Acre. Então, é louvável a atitude de vocês e queria agradecer mais uma vez aqui. Rosana, acho que as palavras finais, então, para a gente encerrar, né? Abro aí para você dar as palavras finais aí para o pessoal. Bom, assim, eu agradeço, né, o convite. Eu acho que a gente tem que estar todo mundo unido mesmo e trabalhando nisso e buscar informação, gente. Vamos buscar informação, vamos buscar conhecimento. Tudo é novo para todos. Vamos buscar conhecimento e passar a informação correta para a população e para os nossos colegas, para a gente não estar passando informação errada ou indicando alguma conduta errada, né? Seja de paramentação, seja na conduta clínica e, principalmente, vamos orientar ao distanciamento social. Essa é a principal medida, né? Ponto. Acho que é isso. Muito bem, então a gente encerra a web palestra de hoje, agradecendo muito a doutora Rosana, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Renato colocou aqui os números do Disque Coronavírus. Então, agradecer muito a sua presença aqui e deixar à disposição se houver outras questões que a gestão e todo o pessoal que está na linha de frente e também na linha de apoio quiser veicular via telesaúde, ok? Certo. Obrigado. Então, bom dia, gente, e vamos à luta. Continuamos em isolamento social. Fiquem em casa. Grande abraço. Abraço. Eu gosto de falar, mas eu gosto de falar, mas eu gosto de falar andando. Eu no telefone, eu falo no telefone andando a casa toda.